chorar, quando eu tô triste, quando eu tô com medo. Eu ia sair numa avenida abraçando todo mundo. Abraço de mãe, abraço de pai, abraço de irmão, abraço de amigo e abraço de namorado. Eu gosto de abraçar minha irmã. Eu tenho vontade de abraçar minha irmã e eu amo ela. Então, amor. O repente de hoje é sobre uma coisa deliciosa de dar e também de receber. Bora lá? Solta o som, maestro! Tem abraço carinhoso e abraço envergonhado. Tem abraço com tapinhas e abraço apaixonado. Tem abraço que sufoca, é o abraço apertado. O abraço do irmão nos protege com certeza. O abraço do amigo é pra transmitir firmeza. O abraço é poderoso. Ele cura até tristeza. Minha. E você, já deu um abraço bem forte em quem ama? Então, corra lá, oxente! Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, dessa terça-feira, começa agora. O país tem a pior recessão da história. A economia encolheu mais de 7% em 2 anos. O governo federal lança pacote de privatizações e não descarta aumento de impostos para equilibrar as contas públicas. A série sobre a mulher, como fica a situação delas com a reforma da Previdência. Numa conta desfavorável, a mulher contribui menos porque ganha menos e precisa mais da aposentadoria porque vive mais. Saque das contas inativas do FGTS começa no próximo sábado. A gente traz para você dicas do que fazer com esse dinheiro extra. Pagar dívidas pode não ser a única opção. Crise muda a vida de idosos que precisam de cuidados em casa. Com menos dinheiro, famílias dispensam cuidadores e assumem a tarefa. Mas é preciso cautela porque às vezes o carinho não é suficiente. Cursos ajudam a preparar os parentes. Justiça manda o Ministério do Trabalho divulgar lista com empresas autuadas por usarem trabalho semelhante à escravidão. Prazo para publicação termina hoje. Lista é reconhecida pela ONU como uma ferramenta importante para o combate ao trabalho escravo. Novo decreto contra a imigração de Donald Trump proíbe a entrada nos Estados Unidos de pessoas de 6 países. A Casa Branca tenta driblar veto da Justiça a decreto anterior. Começa falando da saúde das crianças e uma boa opção. Atividade física, a gente sabe, é bom em qualquer idade. Na infância, quem é ativo se desenvolve melhor, não só física como intelectualmente. Normalmente, a primeira opção dos pais é pela natação, mas um estudo britânico sugere que o balé é um exercício ainda mais completo. Manuela adora dançar. Ela pratica balé desde os 5 anos de idade. Eu adoro balé. Eu sempre espero terça e quinta para fazer esse balé. Ela é uma das 130 alunas desta escola de balé coordenada por Raquel. As coreografias de balé são, na verdade, vivências em grupo. Elas têm que respeitar o espaço da amiga, elas aprendem que a coreografia é boa quando todas estão bem. Realmente a questão social também é muito favorecida. Além da força e da disciplina que o balé exige, pesquisadores do Reino Unido acreditam que ele seja um exercício mais completo que a natação. Melhora o equilíbrio corporal, psicológico e a flexibilidade. Aqui no Brasil, a recomendação é praticar atividades esportivas depois dos 5 anos de idade.
A partir dos 5 anos, a gente pode colocar a criança num esporte que desenvolva todas as habilidades. Se alguém quiser colocar antes, tem algum malefício? Não tem problema nenhum em colocar antes, mas desde que tenha um bom senso. Então, se fizer 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana, que seria assim uma introdução às atividades, não tem problema nenhum. Para Maria Clara, a vida é mais bonita assim, na ponta dos pés. Aqui eu relaxo para ficar no meu mundo. Bacana. Agora a gente fala do seu bolso. Você não sabe o que fazer com o dinheiro das contas inativas do FGTS? O saldo começa a ser liberado na sexta-feira e mesmo quem está com as contas em dia precisa tomar alguns cuidados. A repórter Laís Duarte traz dicas de como fazer o bom uso desse dinheiro. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. São mais de 43 bilhões de reais que vão cair nas mãos de mais de 30 milhões de brasileiros. Eu vou conversar agora com o Flávio Calife, que é economista do SCPC. Boa tarde, Flávio. Primeira medida, quem tem dívida é pagá-las, né? Boa tarde. Sem dúvida, uma boa oportunidade para quem está com dívida, sem estar com o nome sujo, se livrar do nome e às vezes até antecipar o pagamento de alguma dívida, esteja com juros muito elevados, vale a pena usar esse recurso para isso. E se sobrar algum dinheiro, faz o quê? Olha, se tiver uma situação mais confortável, orçamento equilibrado, né, a pessoa pode fazer uma poupança emergencial, no momento ainda da economia ainda muito ruim. Se tiver melhor ainda, né, no seu orçamento, pode poupar para o futuro ou até mesmo fazer algum consumo que estava esperando, antecipar algum consumo que ele não tinha recurso para isso. Ok, muito obrigada pela participação, mas é preciso ficar atento ao calendário, viu? Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro já pode fazer o saque agora em março, Aldo. Ok, Laís, obrigado. Agora a gente fala de um assunto que preocupa muita gente, principalmente as mulheres precisam estar atentas. A expectativa do governo federal é aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados na segunda quinzena de abril. Ontem o presidente Michel Temer jantou com líderes dos partidos aliados e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para ouvir propostas de mudanças no texto original, entre elas a fixação da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. A proposta como está iguala homens e mulheres, sem levar em conta a realidade brasileira, onde a desigualdade está muito longe de ser alcançada. Essa é a segunda reportagem da nossa série sobre a situação da mulher no Brasil. Dona de casa, mãe de 3 filhos e funcionária de uma empresa. Já dá para imaginar como são os dias de Kátia. E essa tripla jornada é antiga. O primeiro registro na carteira de 1990. Ela já agendou uma contagem no INSS em junho para tentar fugir das novas regras. Vou fazer 45, mais 20 anos trabalhados, sendo que eu já trabalhei 25, trabalhar tudo de novo. Pensar em aposentadoria como se eu estivesse começando agora. Hoje, as mulheres podem se aposentar com 30 anos de contribuição. Os homens precisam de 35. Com a reforma da Previdência, a idade mínima deve ser de 65 anos e 25 anos de serviço para homens e mulheres. A única diferença está na regra de transição. Quem se encaixar nela terá de contribuir por mais tempo, o equivalente à metade do tempo que falta para a aposentadoria pelas regras atuais. Isso vale para mulheres que tiverem 45 anos no momento em que a reforma entrar em vigor. Para os homens, a idade é de 50 anos. A proposta inicial é igualar homens e mulheres, né? O que vai causar, lógico, um prejuízo enorme para elas, porque no mercado de trabalho a competição não é a mesma. Quanto menos escolaridade você encontrar, mais discrepância você vai encontrar com relação a valores de salários, oportunidades de emprego. Além disso, tem a questão da maternidade, né? A proposta de reforma da Previdência tramita no Congresso e ainda deve sofrer alterações. Uma das justificativas para igualar as regras da aposentadoria é a expectativa de vida, 8 anos maior entre as mulheres. Estimativas apontam que o envelhecimento da população e a baixa natalidade farão com que até 2030 os idosos constituam a maior faixa de idade do país. E inverter essa equação para garantir o crescimento do país está nas mãos das mulheres e dos empregadores, que precisam valorizar a maternidade. A nossa pirâmide etária não é mais uma pirâmide com a base larga, ela está estreitando a base, então você tem que fazer o quê? Incentivar a natalidade. E como você faria isso? Você faz isso incentivando o empregador, você faz isso incentivando a contratar mulheres, incentivando as mulheres a terem algum benefício para elas terem mais filhos. A reforma da Previdência tem que abranger também essas questões.
O IBGE estima que daqui a 43 anos o Brasil tenha 19 milhões de pessoas com 80 anos ou mais. Um desafio vai ser cuidar de tanta gente, ainda mais quando o carinho e atenção, apesar de serem super importantes, não são bastante. É preciso uma preparação certa, que muitas vezes é muito cara. Em São Paulo, um curso gratuito existe para orientar as pessoas. Elizabeth é formada em psicologia e gerontologia, a ciência que estuda o envelhecimento. Mesmo assim, quando o pai dela ficou velho, teve um derrame e ficou dependente, ela se viu perdida. Quando você se depara com uma situação dessa que você não está preparada nem emocionalmente e nem fisicamente pela situação do que ocorreu, a gente toma um choque e essas formações não adiantam de nada. Superado o desafio pessoal, Elizabeth quis ajudar quem também precisa saber como cuidar dos mais velhos. Ela montou um curso gratuito que já ensinou mais de 3.000 pessoas. Gente que entendeu que às vezes o carinho não é suficiente e é preciso ter uma preparação adequada. 7 em cada 10 pessoas que fizeram o curso têm parentes ou amigos que precisam de cuidados, mas a família não tem dinheiro para contratar um cuidador profissional. É o caso, por exemplo, da Sueli, que mora aqui na periferia de São Paulo e precisa cuidar da mãezinha, que tem 80 anos de idade. A pensão é só para pagar um convênio para a gente poder dar uma estabilidade melhor para ela, né? De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje quase 3,5 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Em 2060, esse número pode chegar a 19 milhões. Ou seja, gente que vai precisar de ajuda e cuidado. Ter, claro, acima de tudo, um olhar diferente para esse idoso. Um olhar, pelo menos, se não for de amor, que ele seja de compreensão, muita humildade para tentar entender o que o outro precisa. E a gente deixa essa dica para você. O curso de Boas Práticas para Atenção à Pessoa Idosa abre inscrições no próximo dia 30. Há datas também em abril, maio e junho. Para se inscrever, é preciso entrar no site www, tá aí no seu vídeo, .apoiosaudebemestar, tudo junto.com.br. Tudo de graça. Outras notícias nacionais: fogo na Chapada Diamantina destrói vegetação, mata animais e ameaça nascentes de rios na Bahia. E a Polícia do Rio de Janeiro indicia 4 pelo acidente com o carro alegórico da Império do Tuiuti, que atropelou 20 pessoas sábado na Marquês de Sapucaí. O motorista que dirigiu o carro alegórico, o engenheiro responsável e 2 diretores da escola vão responder por imperícia, imprudência e negligência. Ao entrar na avenida na abertura do desfile do grupo especial, o carro alegórico da Império do Tuiuti prensou 20 pessoas contra a grade do sambódromo. O motorista, indiciado também por lesão corporal sem intenção, alegou que de dentro da cabine não tinha visão das laterais do veículo. Temporais fazem estragos em várias cidades de São Paulo. Em São Bernardo do Campo, onde choveu em poucas horas o equivalente à metade do mês de março do ano passado, a água inundou o hospital universitário e pacientes tiveram que ser transferidos. Em Barueri, também na região metropolitana, parte da cidade ficou debaixo d'água e carros foram arrastados pela correnteza. Em Piracicaba, no interior do estado, motoristas ficaram presos no meio da enchente. Carros foram arrastados e amontoados pela enxurrada. A chuva forte, que durou mais de 1 hora, também deixou o centro e outros bairros da cidade sem energia elétrica. Incêndio florestal volta a atingir a Chapada Diamantina, na Bahia. Apesar do trabalho dos bombeiros e brigadistas ambientais, em 3 dias o fogo destruiu uma área equivalente a 675 campos de futebol. O incêndio causou morte de animais silvestres e ameaça a nascente de rios. No ano passado, um outro incêndio que durou várias semanas já tinha destruído mais de 230 hectares de vegetação na Chapada Diamantina. Quando a gente fala de economia, o Brasil registra a pior recessão da história. O PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido no país, segue negativo pelo 2º ano consecutivo. A economia brasileira encolheu 3,6% em 2016 e, no acumulado, 7,4% nos últimos 2 anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou os dados e os comparou com um espelho retrovisor. O que ele vê pela frente é um crescimento de 2% em 2017, bem mais otimista do que os 0,46% previstos pelos mais otimistas operadores do mercado.
Para tentar reverter os números, o governo federal lança hoje um pacote de privatizações e não descarta aumentar ainda mais os impostos. Ao todo, são 55 projetos que entregam a gestão de serviços públicos à iniciativa privada. 35 deles são concessões de linhas de transmissão, selecionadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no valor de 12,7 bilhões de reais. Pela proposta, vai levar o contrato à empresa que oferecer tarifa menor. 15 projetos são de privatização de empresas de saneamento nos estados, o que depende de aprovação das assembleias legislativas. O objetivo é desafogar os cofres estaduais. Com as contas públicas que não fecham, o governo pretende manter o corte de gastos para atingir a meta de 139 bilhões de déficit. Mas se a redução de gastos não for suficiente, o aumento de impostos não está descartado como alternativa para equilibrar o orçamento de 2017. Olha, só para a gente entender a repercussão, entender melhor esses números, com o atual ciclo recessivo que começou lá em 2014, a queda na renda per capita do brasileiro, ou seja, a média do que cada um de nós ganha, caiu 11% em menos de 3 anos. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a queda registrada na pior década da história, chamada década perdida, entre 1981 e 1992, quando o brasileiro perdeu 7,5% na renda per capita. E mais um dado para a gente ver em que pé estamos, o levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que em janeiro o setor industrial teve queda de 0,5% no emprego e os salários caíram 1,5% em relação a dezembro do ano passado. O detalhe é que no mesmo período o faturamento das empresas cresceu 0,7%. Quer dizer, na crise sempre tem uns que ganham e outros que perdem. O presidente Michel Temer dá posse agora à tarde aos novos ministros que vão ocupar os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça. A cerimônia está marcada para começar às 13h30 no Palácio do Planalto, deverá ser bastante concorrida. Quem vai assumir o Ministério das Relações Exteriores é o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, que era líder do governo no Senado. Ele vai ocupar o lugar do também tucano José Serra, que deixou o governo por problemas de saúde. Aloysio Nunes disse que no Itamaraty pretende fortalecer o Mercosul e dar prioridade para acordos com a União Europeia e os países do Bloco do Pacífico. No Ministério da Justiça, quem toma posse é o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. Ele vai ocupar a vaga deixada por Alexandre de Moraes, indicado por Temer para o Supremo Tribunal Federal. Serralho, que está no 5º mandato parlamentar e em 2005 foi relator da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, garantiu que não tentará interferir na Operação Lava Jato, nem pretende fazer mudanças na Polícia Federal, que é vinculada à pasta. Enquanto isso, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, segue em seu retiro forçado. Afastado por uma cirurgia de próstata, já poderia ter alta, mas só deve voltar, se voltar, à esplanada dos ministérios na semana que vem. Ele segue despachando do quarto do hospital, em Porto Alegre. A recuperação da saúde parece mais simples do que a recuperação política, depois que delatores da Odebrecht e até o amigo pessoal do presidente Michel Temer o apontaram como operador de propinas para o PMDB. A Justiça manda o governo federal publicar a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo no Brasil. A lista é reconhecida pelas Nações Unidas como uma ferramenta fundamental para o combate à exploração do trabalhador. Pois é, essa decisão da Justiça do Trabalho de Brasília, tomada ontem à tarde, determina a multa de R$10 mil diários pelo descumprimento. O prazo para divulgação termina hoje. A lista foi criada em 2003 com o objetivo de ajudar no combate ao uso de trabalho em condições semelhantes à escravidão. Divulgar para a sociedade quais empresas usam esse tipo de trabalho inibiria a prática. A publicação da lista foi suspensa em dezembro de 2014 por decisão do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. A alegação era de que o direito de defesa das empresas não estava garantido. O Ministério do Trabalho mudou os procedimentos e, em maio do ano passado, a ministra Carmen Lúcia, a atual presidente da Corte, determinou a publicação, o que não foi feito pelo governo federal. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação civil pública e agora a Justiça não aceitou o segundo recurso da Advocacia Geral da União, o que obriga o governo a publicar a lista suja. A lista, obtida através da Lei de Acesso à Informação, pela publicação Repórter Brasil, indica 350 empresas autuadas até o ano passado. Nessa semana, você já acompanhou ontem, tem Linha de Frente todos os dias com mulheres que inspiram. Nossa entrevistada de hoje é a geneticista Maiana Zatz. Eu sou Maiana, sou professora titular de genética e coordeno o Centro de Pesquisas em Genoma Humano e Células-Tronco.
Desde que eu estava no colegial, eu me apaixonei por genética. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado e depois eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu acho que ser cientista é fascinante, porque é um quebra-cabeças sem fim, né? Toda pergunta que você responde abre-se um leque de novas perguntas. A gente não se contenta em olhar, a gente quer saber mais, a gente quer saber como é que é por dentro, como é que funciona. Na ciência, a gente, pelo menos no Brasil, tem um número igual de mulheres do que homens que entram nas universidades, mas você tem menos mulheres que chegam ao topo. E eu acho que isso é uma escolha da mulher. Quando você faz um concurso e você é aceito para ser professor, o salário é exatamente o mesmo. As dificuldades são iguais porque não é fácil fazer ciência no Brasil. Não acredite que pelo fato de você ser mulher, você vai ter menos possibilidades. Luta por aquele que você acredita, né? E se você quer ser cientista, pode ter certeza que você vai ter exatamente as mesmas oportunidades que um homem. A seguir, 4 maiores economias da União Europeia se reúnem para debater estratégias que evitem o fim do bloco. E mais, novo decreto de Donald Trump tenta driblar a decisão da justiça e proibir a entrada de viajantes de 6 países aos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina novo decreto anti-imigração com veto à entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana e de refugiados. Trump editou o texto do decreto anterior, fazendo modificações para evitar que ele seja barrado novamente pela Justiça. A Casa Branca retirou o Iraque da lista de nações vetadas. A restrição de entrada vale para cidadãos da Síria, Líbia, Irã, Iêmen, Somália e Sudão. Ao contrário do decreto anterior, o novo texto assinado por Trump prevê que quem já tiver um visto ou green card não será afetado. Foi retirada a preferência de entrada para refugiados cristãos. E os refugiados sírios passam a ser banidos pelo mesmo período que os de outros países, 4 meses. Antes, eles estavam vetados por tempo indeterminado. A proibição começa a valer no dia 16 de março. Líderes das 4 maiores economias da União Europeia se reúnem para traçar estratégias que evitem a desintegração do bloco. França, Alemanha, Itália e Espanha buscam novas formas de cooperação para superar desafios como a saída do Reino Unido, a crise econômica, o fortalecimento de políticos com discursos radicais e os atritos com Donald Trump. O exército do Iraque consegue novos avanços em Mossul e retoma o controle da sede do governo, até agora sob domínio de terroristas do Estado Islâmico. A conquista abre caminho para que a ofensiva chegue ao centro da cidade, o que gera preocupação, já que a região tem grande concentração de pessoas. Milhares de famílias já fogem de Mossul em meio às batalhas. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Bem-vindo, Cadu. Salve. Vamos lá, então, nossa hora do esporte desta terça-feira. Passados 6 meses do fim dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o Brasil ainda não tem uma agência de vigilância contra o doping. Vamos ver. Enquanto o Comitê Olímpico Internacional, em conjunto com a Agência Mundial Antidoping, a WADA, intensifica a vigilância sobre o uso de substâncias proibidas no esporte, o Brasil enfrenta um momento de estagnação. Desde o dia 20 de novembro do ano passado, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem está impedida de atuar por ter sido declarada em não conformidade com o Código Mundial Antidoping. Apesar do anúncio do descredenciamento apenas 3 meses depois dos Jogos Olímpicos do Rio, o secretário Rogério Sampaio nega que a imagem do país esteja arranhada. A expectativa é de que até o fim do mês a situação esteja resolvida. Durante o período em que a ABCD está inapta de atuar, as confederações podem contratar os serviços de uma empresa de coleta particular e requisitar as respectivas federações internacionais que exerçam a função de autoridade de teste. Mas a dificuldade financeira ainda é um entrave para tal medida. Situação complicada aí para o doping, pelo menos aqui no Brasil. Hora de atualizar as notícias do mundo da bola. Vamos ver. Pivô das polêmicas no último clássico entre Corinthians e Palmeiras, quando errou na expulsão do volante corintiano Gabriel, o árbitro Thiago Duarte Peixoto foi suspenso por 60 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. No lance, é Maicon quem puxa Keno. O juiz afirmou que em nenhum momento seus auxiliares o avisaram que Gabriel nem havia participado do lance. Imagens mostram o quarto árbitro dizendo que não havia sido o volante que cometera a falta. Geladeira e vida que segue.
Estreia dos Verdões na Libertadores, primeiro do Oeste. A Chapecoense entra em campo hoje à noite. O time viajou pela primeira vez de avião depois do acidente do ano passado. Depois de várias conexões, a delegação desembarcou em Maracaibo, na Venezuela, e foi recebida com muita festa pelos torcedores. Às 9h15 da noite tem confronto contra o Zulia pela abertura do Grupo 7. O outro verde, o Palmeiras, chegou a São Miguel de Tucumã, na Argentina, onde estreia amanhã contra o Atlético. O único treino do Palestra em solo argentino acontece no palco da partida nesta terça às 8 da noite, sem a presença da imprensa. Torcida, portanto, aí para os dois Verdões. É impressionante. Em novembro, todo esse acidente, a equipe está firme e forte, já vai estrear no torneio continental. Futebol argentino, crise total. Os jogadores mantêm a greve, mas a Associação de Futebol marcou a volta do campeonato segundo turno. Vamos ver essa história. O futebol na Argentina já tem data para voltar, mas a crise ainda não tem data para acabar. A AFA divulgou na noite de ontem os dias e horários das 15 partidas da 15ª rodada do Argentino, que serão disputadas entre os dias 9 e 13 de março. No entanto, após mais uma reunião, o Sindicato dos Jogadores do país decidiu manter a greve e não confirma que os atletas entrem em campo na rodada. Na próxima quinta-feira está marcado o jogo entre Vélez Sarsfield e Estudiantes. Os jogadores argentinos estão de braços cruzados, reivindicando o repasse imediato do depósito do governo pela rescisão do contrato de transmissão para o pagamento de salários atrasados. Tal valor seria de quase 100 milhões de reais. A AFA já recebeu o dinheiro. Entretanto, o presidente do Sindicato dos Jogadores, Sérgio Marti, afirmou que o dinheiro não é o bastante para quitar toda a dívida. Segundo o jornal Olé, os treinadores também pretendem aderir ao movimento, já que também estão sem receber. O segundo turno do argentino estava marcado para o início de fevereiro. Muito bem, falando em Argentina, América Latina, o uruguaio Pablo Cuevas se sagrou tricampeão do Brasil Open de tênis ontem à noite. O jogo estava marcado para começar meio-dia e choveu a tarde inteira. Final do dia também, a organização já estava pronta para dividir o título entre ele e o espanhol Albert Ramos Vinholas, quando o São Pedro finalmente deixou o jogo rolar e a vitória do uruguaio foi sacramentada 2-1, foi tricampeão do torneio. Até amanhã, Cadu. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre violência contra a mulher. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.